pessoal, eu sou o Rafael do História Mais Um. Esse é o nosso segundo vídeo, uma entrevista com a professora Diana. E se você não viu o primeiro vídeo, vai lá no nosso canal e assiste. E enquanto isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Logo, logo tem mais novidades e muito mais vídeo para vocês. E aí as aulas presenciais, elas tiveram essa grande vantagem do contato com o aluno, do acompanhar do aluno, né? De ver o desenvolvimento do aluno, né? Então, o presencial, ele é muito importante e eu não quis perder esse contato. Passei 3 meses, como falei no início, sem esse contato com o aluno presencial e isso foi muito ruim para mim. E, de fato, eu tive essa escolha de vir para a sala de aula, porque essas crianças, elas precisavam também de ter um contato com a escola, né? Visto que foi muito feliz nosso primeiro contato e os dias foram muito alegres, foi acabando aquela tristeza, aquela monotonia, porque as crianças elas estavam loucas para vir para a escola. Algumas eu já conhecia, outras eu não conhecia, mas era como se elas tivessem chegado no paraíso. A gente brincava, a gente dançava, a gente esquecia daquele mundo lá fora, né? Acho que eles sentiam até saudade. Com né? certeza, sentiram saudade. Eles falavam, ai, graças a Deus eu vou escrever, eu vou ler de novo, eu vou começar. E foi assim tive um pouco de dificuldade. Alguns tiveram algumas dificuldades de voltar a ler, a escrever. Isso eu presenciei muito nessa volta das aulas agora presenciais e eu venci isso. E todos os professores que estão retornando agora irão vencer também, não vai ser fácil. Vai ter um aluno com mais dificuldade, que apresenta dificuldade de aprendizagem, vai ter um outro que vai apresentar, de certa forma, um nervosismo, porque eles estão muito tempo dentro de casa, e isso é normal. E nós, como professores, enquanto professores, devemos entender até a mesma falta de desenvolvimento dele. Porque com poucos dias, com pouco tempo, a gente percebe que eles vão se adaptando, readaptando ao ambiente, né? Visto que o ambiente escolar ele é importantíssimo para a criança, né? Para o adulto, para o professor, para a socialização, né? E isso foi importantíssimo. As minhas aulas online foram ótimas, mas eu digo para você que a presencial supera, porque a alegria do reencontro, ela é muito importante para a gente. E empreender como professora, quando eu decidi empreender do ano de 2019, foi quando eu decidi que era meu último ano como professora numa escola particular, eu decidi então que seria aqui na minha casa. Por quê? Não, algumas pessoas podem dizer, foi muito fácil, ela já tinha alunos. Não foi. Eu já vinha de 5 anos praticamente dando aula de reforço. Não foi. A gente não tem 10, 15 ou 20 alunos, assim, num estalar de dedos. Não tem. A gente tem 2, depois 3, depois 4, depois vai aparecendo mais alunos. Outros dias você tem tantos alunos que você falta não caber na sua agenda. E isso eu tive essa parte, essa bondade, que para mim foi maravilhoso. Mas assim, eu tive que fazer o rodízio, eu dividi esses alunos e eu trabalho também não só com aulas de reforço, no sentido da aula no período da manhã e período tarde. Eu trabalho com um pacote de avaliações. O aluno tem avaliações mensais e ele vai precisar de ajuda só naquele mês para as avaliações de determinada disciplina ou de todas as disciplinas. Então, os pais me ligam, professora Diana, eu estou precisando de uma ajuda para meu filho, assim, ele pronto, pois eu vou agendar seu filho para tal hora. Se meus horários estiverem preenchidos com educação infantil cedo, no horário da manhã, eu marco para a tarde. Se à tarde eu tiver outros alunos, eu marco à noite, né? Horários que o pai às vezes já chegou do trabalho, que ele vai poder trazer o filho dele. Então, eu flexiono esses horários, entendeu? Com os pais dos meus alunos. Então, assim, essa ideia de você trabalhar em casa também ajuda você conseguir ser mais flexível no caso também. Exatamente, né? Exatamente. Porque a agenda, eu organizo minha agenda do meu jeito, entendeu? Eu cumpro a grade curricular, que é a mesma grade que os professores utilizam dentro da sala de aula, os mesmos dias letivos, eu também trabalho, eu cumpro os 200 dias letivos da sala de aula, tudo direitinho, e eu sigo a agenda da escola, do aluno,
E depois que eu faço esse acompanhamento da agenda do aluno, eu reforço. Eu dou um reforço em cima daquele assunto que ele está estudando na escolinha dele, entendeu? Eu tenho alguns materiais aqui em casa, eu tenho vários livros aqui. E assim, como eu trabalhei também já há muito tempo, eu tenho vários materiais didáticos. E eu tenho também facilidade de pesquisar coisas e também de transformar coisas simples numa aula bacana, assim, para as crianças e elas gostam, né? Isso é muito bom. Isso é importante Exatamente, mesmo. é muito importante, porque às vezes a gente imagina que história é só ler um livro de adultos ou contar uma história de pessoas adultas, não. As crianças, elas adoram um livro infantil, elas adoram uma imagem para você contar uma história a partir daquela imagem, ou deixar elas imaginar aquela história. Ontem mesmo foi engraçado porque tive uma aluna que eu colei 2 borboletas no quadro, um azul e uma amarela, e pedi para ela dar 2 nomes para aquelas borboletas. E ela deu nomes, porque o nome que eu dei para a borboleta, ela disse que era muito feio, era melhor aquele. Eu disse, pronto, pois então você escolhe, dê um nome à borboleta e conta uma história. Então, as facilidades a gente encontra quando a gente quer para trabalhar com história, com qualquer outra disciplina, né? Então, além desses pacotes aí dos reforços escolares, eu tenho os pacotes também e as provas dos alunos. Isso aí é o meu trabalho aqui em casa, é o que eu faço com esses alunos aqui. Meus horários também pela manhã e à tarde, também à noite eu já falei para vocês. E não é que a gente que nós estudamos muito, que a gente fez alguma coisa e deixou esse período passar em branco, né? O que eu quero dizer para vocês hoje aqui, estudou é o seu conhecimento. Aprenda a vender o seu conhecimento, né? Aprenda a vender o seu conhecimento como professor. Foi fácil, professora Diana, chegar aqui? Foi não, não foi. Foi uma trajetória onde eu tive que ter muita disciplina para isso, muita dedicação. Eu me dediquei muito aos meus estudos, eu me dedico muito aos alunos que eu recebo aqui, porque é muita responsabilidade enquanto educadora de alunos e também como uma pessoa que vai não trabalhar só os livros, mas também o conversar, o dialogar com esses alunos, em compreender cada um deles, né, dentro da realidade de cada um. E dentro desse período de pandemia, eu tive alunos aqui que perdeu o pai, infelizmente, para o coronavírus, né? E aí eu faço uma pergunta para esse aluno, o que ele mais queria agradecer naquele dia, eu pedi para Deus. Esse aluno vira para mim e disse, eu queria pedir a Deus para o pai de volta, né? Então, a gente, como professora, vai dar aquele suporte também, ajudar a família com essas crianças, porque eles vieram de uma realidade totalmente diferente. Agora, pós-pandemia, nada é mais igual que foi antes. Às vezes você acaba se tornando mais um professor, né? Eu acho assim que, às vezes, além de professor, a gente se torna alguém mais importante do que professor. Porque Cria laços. isso, cria laços com essas crianças, cria laços com os adolescentes. Às vezes a gente conversa algumas coisas que eles não conversariam em casa, porque a gente transmite essa confiança para eles, né? Já faz com que eles entendam que o ambiente escolar não é aquele ambiente só que eu vou estar cobrando uma determinada atividade que eles são meio obrigados a me entregar ali naquele período da aula. Não, a gente dá também para conversar com esses alunos a respeito do que está acontecendo. Por que está acontecendo tudo isso? Será que tem um porquê? Será que tem alguém culpado? Não existe. Acho que foi uma coisa um problema sério que atingiu todo mundo e que a gente escapou. Estamos vivos, felizes por isso e agradecendo todos os dias por isso, né? Então, que a gente não coloque a culpa de tudo na pandemia, mas que a gente aprenda a lidar com a vida pós-pandemia, na sala de aula.